em Josué, capítulo 6. Se você puder abrir a palavra, glória a Deus, aleluia. Está logo depois de Deuteronômio, no começo da Bíblia, Josué, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui e falar um pouquinho acerca do que Deus colocou no meu coração. Glórias a Deus. E que possa abençoar vocês grandemente também. Antes ainda do capítulo 6, eu vou ler alguns versículos a partir do 13, do 5 ao 13, quando Deus aparece para Josué. Glória a Deus, aleluias. Eu espero que você tenha encontrado, eu vou estar lendo. Ele diz assim, capítulo 5, a partir do versículo. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Josué, a ele disse: És tu os nossos adversários? E respondeu ele: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu no 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Agora nós entramos no capítulo 6 e o título ele diz: A destruição de Jericó. E ele vai dizer: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, vê, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim farei por vocês. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Aí nós vamos para o versículo 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. No 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, e entraram no arraial, e ali pernoitaram. E aí eu peço que você vá no 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente rodearam a cidade 7 vezes. No 16, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e ela tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não... E assim, o de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, caíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, como os meninos, como velhos, também bois, ovelhas e jumentos até aqui. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, que é uma palavra muito forte. Irmãos, quando eu estou lendo a palavra de Deus,
eu fico imaginando o contexto, eu fico imaginando a cena. Como será que eram essas muralhas de Jericó? E é tão interessante, irmãos, Jericó, para você ter uma ideia, elas tinham aproximadamente 10 metros, muito grandes, muito altas, e ela era também cercada e constituída, na verdade, por duas muralhas. Ela tinha duas muralhas. A muralha externa, ela tinha 2 metros de espessura, e aí ela tinha um espaço de 5 metros, e tinha uma outra muralha de 4 metros de espessura. Como derrubar uma muralha dessa, meu pastor? Na verdade, eram 2 muralhas. E elas tinham esse espaço. E aqui, a prostituta desses espaços. Eram muralhas tremendamente fortes. E o povo que ali habitava, eles confiavam nessa muralha. Eles falaram, aqui ninguém vai entrar, nós não vamos poder sair, mas ninguém vai nos alcançar. Era uma coisa impossível para tentar derrubar aquilo. E é interessante que Deus, quando nós lemos aqui no versículo 2, quando Deus fala para Josué, ele faz uma promessa para Josué. Ele fala assim, olha Josué, olha e vê, porque eu te entreguei na tua mão. Ele não fala que ele vai entregar. Entreguei a muralha. Aleluia. E é tão interessante isso que a promessa é mais ou menos assim, olha, Deus vai ser bom. Não foi? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando aqui o pastor Daniel faz uma oração, e ele fala que essa situação que nós estamos passando hoje é a permissão de Deus. Deus, ele está apertando todas as nações. E aqui não adianta você ter cientista sueco, tchecoslovaco, ou que ele seja inglês, que ele seja português, que ele seja brasileiro, que ele seja argentino. É o poder de Deus sobre todas as nações. Ele tem o poder de Deus. Essas muralhas, elas eram intraspassáveis. Mas Deus fez uma promessa para Josué. E é interessante que Josué, ele foi servo de Moisés por 40 anos. Ele auxiliou Moisés no deserto dos israelitas. Josué ajudava Moisés a atravessar o deserto também. Ele viu coisas tremendas. E quando Moisés é morto, Deus levanta Josué, porque era Josué que tinha que dar continuidade na obra do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Josué, ele deve ter assim, enfrentava escolhas que Deus passava para ele. E eu tenho absoluta certeza que ele era questionado. Por que você vai fazer isso, Josué? Por que você vai? Como que você vai fazer? Mas ele dava atenção para as palavras do Senhor. Quando nós lemos um pouquinho antes no capítulo 5, quando o anjo do Senhor aparece para Josué, e ele vê que é o anjo do Senhor, e ele aparece com uma espada, o que Josué faz? Ele se prostra. Ele dobra o joelho, ele coloca o rosto dele no pó e fala, o que queres, Senhor? O que o Senhor veio trazer? E a coisa que primeiro ele fala, Josué, descalça as tuas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Porque aonde o Senhor vem é santo, tem que ser santo. Aonde o Senhor passa tem que ser tudo limpinho, irmãos. Se você está com o teu carro bagunçado, arruma ele. Se você está com o teu quarto bagunçado, arruma o teu quarto, arruma as tuas gavetas. Porque Deus, ele é Deus de pureza. Deus, para se manifestar, tem que ser com calma. Não pode ser na tribulação, com o coração contrito. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? E eu confesso que há poucos dias atrás, no começo dessa pandemia, falaram de uma profecia que ia ficar tudo escuro. Compra vela, 3 dias na escuridão. Os demônios, eles vão passear. Todo mundo apavorando todo mundo. Mas o Senhor fala, aqueles que são meus, eu os justifico. Oh, meu Deus, não toqueis nos meus ungidos, porque eu cuido deles. Se você estiver embaixo das asas de Deus, pode acontecer o que for, ele vai nos guardar, irmãos. E aqui é interessante que ele dá uma receita para Josué. Olha, Josué, fala para o povo, primeiro que vem os sacerdotes, pega a buzina de chifre de carneiro,
acontecendo, vocês vão rodear em silêncio. E eu fico pensando, pastor Daniel, rodear em silêncio em volta de uma muralha que tinha 32 quilômetros quadrados. Eu fico imaginando eles andando em volta e todo mundo em cima da muralha, talvez atirando ovo neles, talvez atirando laranja podre neles, talvez rindo, e o Senhor fala em silêncio, não responde. Se alguém te afrontar, olha o que o Senhor está falando para você e para mim aqui agora. Se você for afrontado, fica quietinho, deixa Ele te justificar, só vai glorificando a Deus, só vai olhando para cima e fala: eu confio no Senhor, não responde, deixa que Ele cuida. E eles fizeram isso por 6 dias. Já imaginou no 4º dia, no 5º dia, rodeando as muralhas, e o Senhor olhando para eles e falando: esse é o meu povo que está me obedecendo. E assim como o Senhor olha para o teu povo que está te obedecendo, Ele olhava para quem estava afrontando também, Ele olhava para quem estava humilhando também, Ele olhava para quem estava jogando os objetos no povo que era escolhido dele e que estava sendo obediente. E eu imagino, Senhor, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. E Josué faz exatamente o que é mandado. No 7º dia, só no 7º dia então, é que ele fala: vocês vão dar 7 voltas. Aleluia. E deve ser uma loucura, 32 quilômetros quadrados, você dá 7 voltas. E aí ele fala: quando eu tocar aquele sonido longo, vocês vão gritar e eu vou entregar as muralhas para vocês. Eu fico imaginando, alguns homens modernos dizem que nem as escavadeiras hoje, maiores e mais modernas, iam ter muita dificuldade de colocar aquelas muralhas para a terra abaixo. Mas é tão interessante que tem um cientista chamado Dr. John Gaster, diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém, de 1930 a 1936. Ele descobriu nas escavações que o muro realmente caiu e ele foi abaixo. E ele era muito duro, muito forte. Os 2 muros ficavam separados, como nós dissemos, por 5 metros de distância. Um tinha 2 de espessura e o outro tinha 4, com 10 de altura. Mas por uma consequência divina, um terremoto, um ato sobrenatural, e ele fala que foi um algo divino de Deus, aquelas muralhas caem. Talvez você possa falar: mas caiu porque deu um terremoto. Tá bom, se você for olhar desse jeito, eu convido a você. Por que ele caiu exatamente naquele momento? Eles andaram 6 dias, eles andaram 7º dia, e só depois que o Senhor falou: grita que eu vou derrubar, porque o Senhor, Ele tem um controle sobre o terremoto, o Senhor tem um controle sobre a epidemia, Ele tem um controle sobre a tempestade. Jesus andou sobre as águas, Jesus falou para ele: aquieta-te, mar, e o mar ficou quieto. E eles falaram ainda: quem é esse homem que por tua palavra o mar ficou calmo? Ele pega Pedro e faz Pedro vir até ele. Olha, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor, andando pelo mar também. E Jesus vira para ele e fala: vem, Pedro. E Pedro anda sobre o mar, mas sentindo um vento impetuoso sobre ele. Eu imagino que aí ele desviou o olhar, ele começa a afundar e ele fala: Senhor, me socorre. E mais uma vez o Senhor fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu convido a você esta noite: não duvide das coisas de Deus. Não fique preocupado se o mundo vai acabar ou não, mas se preocupe em atrair a presença de Deus para dentro da tua casa, para dentro do teu casamento, para dentro do teu ministério. Convide a presença de Deus. Não fique simplesmente preocupado em resolver uma questão, não fique preocupado em pedir um milagre. Peça o dono do milagre, porque quando ele vem até você, ele te dá mais do que você merece ou pediu, porque ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus que trabalha nas tormentas, sim, mas Ele tem o controle das tormentas. Quando Ele fala: cessa a tormenta tem que ficar quieta. Quando Ele fala para Satanás e seus demônios: fica quieto, eles têm que ficar quieto. A palavra vai dizer que no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar perante o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então não se preocupa, simplesmente obedeça, ainda que pareça loucura, e para mim a concepção é loucura, mas quando você vai para Isaías no capítulo 55, no versículo 8, ele fala: olha, porque os teus pensamentos e os teus caminhos não são como os meus, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos do que os teus. Então você não dá para questionar Deus simplesmente
simplesmente obedeça. Porque se você quiser questionar, você dá uma voltinha no capítulo 38, a partir do 38 de Jó, quando ele começa a falar para Jó. Deus começa a falar para Jó: Jó, quem fez o mar parar aqui, ou ele continuar? Quem deu nome às estrelas? Quem faz as coisas mais difíceis? Você vai ter uma lição como Jó teve. Então não duvide, não questione, não murmure. O Senhor fala de 6 dias de silêncio. E nesses dias, normalmente nós somos humilhados, nós somos atacados. Mas o Senhor fala: fica quietinho, só me glorifica. Olha só para mim. Fica só quietinho. Se você tiver com o filho morto no teu colo ainda e alguém perguntar como vão as coisas, você fala assim: vai tudo bem, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas. Se você morrer hoje, você sobe ou desce. Essa é a minha preocupação e a tua. Será que eu tenho obra com o Senhor? Será que eu tenho justificação? Será que eu tenho justificativa para ter crédito com Deus? Então tenha isso. Foi falado aqui na oração. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo: amar o meu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso, porque eu estou preocupado, porque eu vem, porque a pandemia chegou, porque agora está todo mundo desesperado. Mas o Senhor diz: eu tenho controle de todas. Nada escapa do meu olhar, nada escapa. É tão tremendo, irmãos, que quando nós começamos a falar mal de alguém, de algum, o Senhor, ele ouve e ele vê e ele justifica, como ele fez com Araão, com Moisés. E ele fala assim: olha, Deus ouviu o que Miriam estava falando. E ele chama para fora da tenda e fala: vão lá vocês 3 que eu vou conversar com vocês. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que ele ouve e vê simplesmente. Aleluia! Eu estava conversando hoje com um grande amigo meu, pastor Murilo. E ele fala assim: será que Deus, né? Não, pastor, ele vê tudo. Ele escuta tudo. E se você der uma voltinha lá em Ezequiel, no capítulo 8, ele pega o profeta como se pelos cabelos e fala: vem cá, profeta, que eu vou te mostrar o que eles estão fazendo com o meu nome. Eu vou te mostrar o que está escondido. E chega uma hora ali no capítulo que ele fala: quebra a parede, que você vai ver o que tem atrás da parede. E atrás da parede eles estavam de costa para o altar. Porque o Senhor, ele tem a capacidade de ir no profundo, de ir no oculto. O Senhor tem a capacidade de entrar dentro de você e fazer uma cirurgia com bisturi de coisas que você fez no passado e que não lembra, mas que você não consegue liberar o perdão. E o Senhor fala essa noite: libera o perdão. Aleluia. Porque para você ser perdoado, você tem que perdoar também. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor tem um controle e o Senhor faz. Aquela ilustração, tem uma ilustração que eu amo de paixão. Aleluia. Que ele fala assim: empurrando a rocha. Conhece, pastor? Ele pega um homem, Deus pega um homem nessa ilustração e fala assim: vem cá. Ele coloca na frente de uma rocha muito grande, do tamanho maior que essa cozinha. E ele fala para ele: a partir de hoje eu te ordeno, você vai empurrar essa rocha com toda a tua força durante todo o dia. E eu fico imaginando ele empurrando aquela rocha, e ele empurrando aquela rocha. E aí ele chegava em casa no final da tarde triste, porque não ficou triste. E isso se passou alguns anos. E aí a cabeça dele começou a ficar em confusão. Ele começou a perder o foco das coisas. E aí o que ele faz? Ele fala: eu vou orar a Deus. E ele ora a Deus. Ele não fica murmurando. Ele fala: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor pediu para eu empurrar essa rocha gigante. E eu fiz isso, eu tenho feito isso, eu tenho empurrado ela. Mas eu estou triste porque ela não se move. Ela não se mexe, ela não sai do lugar. E eu estou triste. Aí o Senhor vem e fala para ele: olha, meu servo, verdadeiramente você tem feito o que eu te mandei. Você tem empurrado a rocha com toda a sua força. Mas não era para você mover a rocha. Era para você empurrar ela. Porque eu queria trabalhar com você e não com a rocha. E você está diferente. A tua mão está toda forte. Os teus braços estão musculosos. As tuas pernas ficaram fortes. A tua coluna, as tuas costas estão enrijecidas. Eu mudei você. Você foi moldado. Você está pronto e preparado. E pode deixar que quem move essa rocha agora sou eu que tiro ela da tua frente. Diz o Senhor dos Exércitos. Então eu
aprendo com essa palavra, eu aprendo com Josué, que eu não tenho que questionar Deus, se é para dar volta em silêncio, porque num dia de gritar, vai ser o dia da tua vitória, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, eu creio que nós vamos sair mais forte do que nós estamos passando dessa crise. Eu creio que é o momento de pastores falsos se consertarem, ficar só olhando para a carteira da ovelha. Você tem que procurar evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, fazer com que essas pessoas tenham o seu nome escrito no livro da vida. Eu não sei o que você quer aqui essa noite, mas eu vou sair daqui regozijante, porque eu sei que o Senhor verdadeiramente Ele vive, Ele tem o controle, Ele responde às orações e Ele quer saber como vai ser a tua atitude, a minha, diante dessa crise. Se você vai ser covarde ou se você vai seguir em frente, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele abomina as pessoas que voltam, as pessoas que retornam para trás. Deus fala, segue em frente porque eu sou contigo. Eu estou muito feliz essa noite aqui. E eu encerro com uma oração junto com todos os meus irmãos aqui. Eu sei que você quer algo de Deus. E Ele pode te dar mais do que você quer. Ele sabe o que tem no teu coração. Deus conhece o meu coração, o teu coração. Nós não conhecemos os nossos corações. Muitas vezes nós falamos, olha, se o cara vier me assaltar, eu não vou reagir. Mas no primeiro instante o cara vem te assaltar, você vai lá e reage, foge. Você não tem domínio sobre o teu coração. Mas entrega o teu coração essa noite para o Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você. Entrega os teus sonhos para Deus. Os sonhos dele são melhores do que os meus sonhos. Porque muitas vezes eu tenho sonhos que não vão agradar a Deus. E Deus, por misericórdia, Ele vai me livrar disso. Para mim, então, agarre, entregue o teu livre-arbítrio para o Senhor e fala para Ele, o que é que eu faça, Pai? Eis-me aqui, Senhor. Eu queria estar orando com vocês agora. Josué seguiu a Deus em simplesmente todos os detalhes. Todos. Eles tenham falado, você é doido, você é maluco, Josué. Mas Josué foi obediente a Deus. E ele cantou o hino da vitória, porque no final nós vamos ver aqui no capítulo que eles pegam todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todos os despojos vieram para eles. E Deus que derrubou a muralha não foi o homem. Não queira você fazer um milagre e você resolver as coisas. Fala, Senhor, eis-me aqui, sou tão pequeno, Pai, mas eu te amo tanto, Deus. Por favor, trabalha na minha vida, nas minhas causas, e que seja feita a tua vontade.